Fica à vontade, tem uma aguinha aí. Boa tarde, galera, tudo bem? É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, viu? Muito obrigada. Eu sou Boa fãzão. tarde, gurias. A voz me Estou arrepia. de volta a Porto Alegre depois de muitos anos e muito contente de poder ver a carinhas de vocês de novo. Um abraço, gente. Aí, palmas pra ele, pessoal. Tá bem preparado aí. Olha, eu que sou fãzaço de dublagem, sou fãzaço de Cavaleiros, sou fãzaço de vocês. Pra mim é uma honra poder bater esse papo com vocês. Inclusive, uma curiosidade, eu já entendi a idade da entrevista anterior, mas eu frequento o evento desde 2006. E acho que a primeira ou segunda edição do Extreme que eu fui, a Letícia estava lá, e na edição seguinte estava o Gilberto. Então, para mim que assistir dali agora estou aqui, para mim é uma honra. Para mim também é magnífico estar aqui. As vozes que marcaram a minha infância, marcaram a minha adolescência. Estou com 38 anos, então o chat bombava e eu assistia a vocês. Fico até arrepiado. Obrigada, gente. A gente sempre começa por aquela perguntinha básica, mas eu quero dar uma pincelada nela, perguntando sobre como vocês entraram na dublagem. O Gilberto, que teve o início da trajetória lá nos anos 60, como é que foi começar naquela época de dublagem? Como é que era naquela época comparado a hoje? Era muito estranho, porque todo mundo dublava junto, você não podia errar porque se estragava o trabalho de todo mundo. Vixe! E aí os veteranos já te olhavam feio. Ficava meio. Mas foi maravilhoso começar na dublagem e poder continuar até hoje. E ainda bem que continuou, porque entregou vozes magníficas pra gente, é isso que importa, né? Tá aí entregando pra gente trabalhos que aquecem o coração. Letícia, como é que foi para ti o começo? Então, eu sou de uma família de dubladores, né? Meu pai e minha mãe. Mas não necessariamente por conta deles eu virei uma dubladora. A dublagem entrou na minha vida porque tinha que acontecer. Eu acompanhava muito a minha mãe quando eu era muito pequena no estúdio. Ficava lá dormindo no chão, dentro do estúdio, sabe? Brincando. E um dia me colocaram para gravar. E nunca mais parei. Nossa, que legal! O destino te pegou. O destino me pegou. E antes de eu virar dubladora, né, profissionalmente mesmo, muito ativamente, eu fui recepcionista de um estúdio de dublagem, do Jorge. Então eu ficava lá na recepção, atendendo o telefone, tarará. Aí tinha um personagem que precisava fazer, chama a Letícia. A Letícia Aí saía a na Letícia frente. deixava lá o PBX lá e ia lá fazer uma pontinha. E nisso foi. E aí eu comecei a fazer testes e ganhar testes, muitos testes. Aí eu cheguei e falei, olha, eu preciso ser dubladora. Que legal! E se a gente for pensar nesse começo, assim, lá dos anos 60, depois, meio envolvente com a família, existe algum momento que foi um marco assim, agora, eu dublei essa pessoa, eu fiz esse trabalho e agora eu sei que isso é a minha carreira, minha condição. Cavaleiros, né? Beleza? Cavaleiros. Aliás, eu acho que para o mundo da dublagem, Cavaleiros foi um marco para todos. Né? Então, depois de Cavaleiros, depois de existir Saori, Saga, Seiya e todos os outros, aí a dublagem passou a ser reconhecida, as pessoas passaram a fazer eventos, os atores começaram a sair do anonimato. Na verdade, o dublador começou a estar na ponta, né? Exatamente. Não ser mais só um personagem lá, ficar no bastidor. E pra mim, se falar assim com a tua voz, essa hora, falar toda hora pro Seiya me salvar é complicado. Sim, eu preciso tanto que você me ajude. Eleve o seu cosmo e me ajude. Seiya! E no contraponto o Saga, né? Daí ela pedindo ajuda e ele querendo acabar com o Seiya. Ele pronto para dar sua gargalhada fatal para Gilberto, por favor, nós vamos ter que fazer esse pedido todo dia. Faz a risada do Saga para nós.
ceia. Olha lá. Olha lá o Saga rindo. Caraca. Fantástico, palmas pra ele. Não, eu brinco, mas eu me arrepio com essas coisas. Sabe que quando eu assistia Cavaleiros eu já era um pouquinho grandinho, tinha, sei lá, 12, 13, mas eu tinha medo dos árvores. Eu tinha pesadelo, eu acordava no meio da noite, ouvindo aquilo que eu via muito. Eu gravava o VHS, Isso. e aí eu revia de noite, porque eu não sou da geração manchete, eu peguei Cavaleiros na fase punk. Então eu gravava porque passava à tarde e assistia à noite. Então eu ficava com aquilo, às vezes eu dormia com aquilo nos ouvidos, então eu acordava de madrugada com medo da personagem, sabe? E eu vou ser honesto que eu não imaginava ter a família. Então eu fico imaginando como é que era em casa ter a Saori Saga e aquele lance de fazer o trabalho lá. Eu quero matar o Seiya. Não, salva o Seiya. Era assim, ó. Ai, está na hora do café da manhã. Saga, por favor, passe a manteiga para o Seiya. Menina, deixe o ceia comigo. Eu vou lhe dar um morno ceia. Eu vou acabar com ele. Não, Saga, não. Por favor, não faça isso com o Seiya. Não. Morno ceia. Brincadeira, tá, gente? Porque isso não acontece na minha casa. Tá? Mas é, Não, imagina a tonteira que não ia ser, né? imagina se do vizinho. Todo dia a polícia tá lá com o tá dando brilho de novo lá. Estão vendo TV muito alto. Mas a gente falou de Cavaleiros, que o Cavaleiros ele realmente foi um marco, um divisor de águas na carreira dos jogadores. Começaram a aparecer em revista, dar entrevista, na televisão e tal. A partir dali, já aconteceu alguma situação engraçada, como foi na rua, ou aquele evento mesmo que vocês lembram para compartilhar com a gente? Olha, tem muita gente que me para na rua. Eu estava andando numa avenida, acho que perto do Brooklyn, e de repente eu vi um cara me olhando assim. Muito tranquilo. Eu pensei que ele estivesse sentindo mal. Aí eu parei e falei, tudo bem, amigo? Deixa eu pegar a palavra. Que legal. Aí foi muito legal fazer um amigo, fez uma selfie. Isso deve acontecer eventualmente na rua e deve ser. Imagina o medo, né? O cara correndo na tua direção e tu foge, achando que vai ser assaltado. Esse é o cara que corre a foto. Uma ocasião no shopping, acho que foi no West Plaza, eu esperando a minha filha, ela estava atrasada, na hora que ela apareceu, eu disse, ô Luciana, vem pra cá, está atrasada. O rapaz estava passando e disse, deixa eu pegar a palavra. Ele foi pego assim, essa voz. Mas, por exemplo, eu costumo pedir comida por aplicativo, mas a gente também às vezes liga para algum local. Já aconteceu de tu ligar para algum local e pedir uma pizza e tu fazer a voz e a pessoa, pera, já tem alguma curiosidade de você contar? Já aconteceu assim, realmente, pedir pizza. Aí, né, oi, por favor, eu gostaria de uma pizza, tal, mussarela, calabresa, e ficar aquele silêncio. Pausa. Aí eu, oi, alô, oi, moça, oi, você tá aí? Ai, desculpa, mas a pessoa gagueja, eu conheço você de algum lugar. E ela não imagina de onde. Não, porque as pessoas reconhecem a voz, né? Acontece muito isso. Mas não liga a nossa imagem na voz. Mas como a gente está todo dia, não só com Cavaleiros, com vários personagens na casa das pessoas, a gente acaba sendo uma pessoa muito próxima dentro das famílias. Com certeza. É muito louco isso. E aí eu falo, ela pergunta assim, eu já estudei com você? A gente já trabalhou junto? Você frequenta tal lugar? Aí eu falo, não, eu acho que você me reconheceu por causa da minha voz. Porque você assistiu o quê? Daí tu mata a charada. E eu, não acredito, meu Deus! Inclusive depois, uma pizzaria que a gente sempre pede, quando eles me atendem, eles não me atendem da Letícia, eu já virei a Saori. Oi, Saori, tudo bem? O que vai ser hoje? Imagina, eu vou entregar uma
4 queijos lá com a Saori. Chega assim, e qual casa que eu entrego? Na do Gêmeos? Ai, que legal. A gente está falando tanto de Cavaleiros, por que não ver um trechinho? A gente tem aí um trechinho de Cavaleiros de vocês juntos, que galera, Cavaleiros, não tem como. Um vídeo, por favor. Qual sei? É por isso que lutamos e continuaremos assim. Portanto, é melhor você se dar por vencido. Eu vou fazer de conta que não ouvi tamanha bobagem. E vou lhes mostrar agora mesmo, com o meu poder, que eu estou certo que a Athena está enganada. Saga, você ousa usar a força contra a Athena? Até agora, você e os outros têm lutado para me salvar, arriscando suas vidas. Desta vez, eu preciso aceitar a luta. Vá em frente, gêmeos. Está certo. E palmas, pessoal! Eu tinha comentado que eu gravava os episódios invernais, essa era a coisa que eu mais via. Eu achava assim incrível essa batalha, porque eu estava acostumado a ver os cavaleiros lá e de repente chega a Athena para dar um disparate quieto no saco. E eu fico pensando, mostrando esse link lá antigo para o mais recente, que é a saga de Hades. E daí o Saga faz tudo. É um spoiler. Spoiler de 40 anos atrás. Isso. E daí, no fim, ele faz tudo para proteger ela, proteger. Ai, muito da hora isso, cara. Ver um momento depois do outro e. Caraca, deve ser demais para vocês ter essas lembranças. O Trino já tá querendo ajudar a saúde. Pois é. Isso que eu achava mais legal, porque a reviravolta ali, pra quem acompanhou toda a saga, tudo que aconteceu, eu achava que todo mundo gostou, quase. Mas a reviravolta ali é muito É legal. muito emocionante mesmo. E é muito emocionante ver depois de tantos anos, né? E que traz, assim, é um calorzinho no coração, sabe? É muito, muito, muito bom. Pois é, eu queria perguntar justamente sobre isso, porque Cavaleiros é um daqueles animes que teve lá o seu momento, aí parou, aí eventualmente tem uma coisa ou outra, a gente teve, por exemplo, o Ômega, aí depois teve o filme para cinema, lá o CG, e eventualmente vocês acabam fazendo uma comparação. Como é que é para vocês a sensação de reviver esses personagens, eventualmente, comparado com a primeira vez? A última vez que vocês fizeram foi para cinema, foi? Ou foi não lembro. Pra Amazon. Alguma coisa assim. Mas tantas vezes que foram. mas como é reprisar esses papéis depois de tanto tempo? foi quando a Bruninha fez você pequenininha. Então eu acho que foi para cinema. Central, CG. É muito emocionante, né? Toda vez que a gente tem a oportunidade de fazer uma produção nova de um personagem tão icônico, é uma delícia. Porque a nossa carreira, a minha, ela não... Depois dessa hora, ela deslanchou demais. Eu fiz muito anime. Muito, muito. Se vocês derem uma bugada no meu nome, vocês vão ver a quantidade de anime que eu já fiz. Não, a lista é Tem enorme. uma pergunta específica sobre isso depois. E não só animes, né? Personagens mesmo, Diário da Princesa, enfim, várias outras atrizes que compõem, e outros desenhos, tipo Bob Esponja, Sandy, né? Que é importantíssima também, que foge desse universo. Muitos games, né? Muitos games. Então, assim, a galera acaba falando assim, tem Saori. Não, mas tem também Outlander, tem também Once Upon a Time, que eu faço a Branca de Neve, um monte de coisa. Se eu puder pedir pra tu falar em voz de Kagome pra minha senhora que tá ali de Gil, ela é super fã de Inuyasha. Desculpa, gente, é um momento fã aqui, igual vocês. Ela é muito fã, eu não assisti Inuyasha, daí eu assisti por causa dela, adorei. Daí ela tem um sistema de amor e ódio, porque ela ama Kagome, mas odeia Kikyo. E tu é as duas. Sim, isso Daí é muito interessante. me surpreenda, fala, o nome dela é bem, fala alguma frasinha pra mim em nome de Kikyo, só pra É uma coisa interessante, gente, que no Inuyasha eu gravava as duas, né? Kikyo e a Gomi.
E simultaneamente. E a cabeça ficava como? É uma coisa, como a gente acaba acostumando com os personagens, então só quando uma falava ensinava a outra, realmente não tem como, mas do contrário eu fazia as duas ao mesmo tempo. Então era muito interessante, então era aquela coisa assim, da Kikyo, né? Eu preciso encontrar uma joia de 4 anos. E eu não sei onde está. Aquele cachorro louco deve estar com elas. Eu vou atrás dele. O quê? O que você está pensando? Não, você não vai atrás do cachorro louco, porque o Inuyasha não pode falar com você. Inuyasha, vai pra lá, não chega perto dela. Vem me ajudar, me ajuda com isso. Vamos juntas agora. Inuyasha, não olha pra ela, porque senão você já sabe, hein? Inuyasha, senta! Aê! Palmas pra essa cara. Nossa, muito bom. Fantástico, muito bom. Aproveitando, bom, fez essa voz específica, porque eu queria te perguntar. Eu sou fã de anime, sou fã de dublagem de anime, e tem uma personagem que fez, não sei se tu lembra, que ela é com essa mesma pegada da Gon e também uma pegadinha da Sandy, que toda vez que eu assistia, eu já assisti umas 3 vezes esse anime completo, eu estava pensando, a cabeça dessa mulher no final da gravação devia estar estourando, que é Excel Saga. Como foi fazer Excel Saga? Quantos remédios para dor de cabeça tu tomou depois de fazer cada episódio? Olha, quem assistiu esse anime tem uma coisa muito particular para falar. Acho que foi o mais difícil que eu já fiz. E são poucas as vezes que eu falo assim, tal coisa é difícil. Eu estava na aula, eu dirigia a dublagem lá, entrou o responsável e falou assim, olha, vai entrar um anime novo e você que tem que fazer. Não, porque assim, é impossível, é difícil pra caramba e não tem outra pessoa. Se vira. Colocou a pressão. Aí eu falei, meu Deus do céu, fiquei morrendo de medo. Falei, que é isso, né? Tá bom, aí vou eu lá pra fazer. Quando começou o primeiro episódio, que ela aparece em close, abre uma boca deste tamanho e não para. E era páginas e páginas e páginas sem respirar. E ela falou, gente, agora eu entendi por quê, né? Era muito difícil. Apanhei pra caramba no começo, depois fui pegando o jeito dela e não tinha muito lugar pra fazer edição. Então eu respirava fundo, grava. Depois eu peguei um carinho tão grande por ela que virou uma delícia fazer depois. Ela faz parte da minha vida e muita gente não conhece. E é maravilhoso. Excel Saga. Foi fantástico. Procurem para assistir um anime de poucos episódios, tem 24, 25, ele é um anime. Ele tem a sua própria história, mas ele faz paródia de outros animes. Então, tem lá, por exemplo, o Lorde Palatsi, que é o grande vilão, que é o chefe dela, que manda ela fazer coisas malignas, ela faz tudo errado. E ela grita no episódio do cara, às vezes eu assisti tipo olhando uma chapa no cabelo. Era muito, é como é no original, né? É muito agudo, é muito estridente, é muito rápido. Eu falava muito rápido. Tem umas cenas que ela canta, acho que no primeiro episódio, ela aparece no meio da cidade, a cidade toda destruída, e ela andando de bicicleta, cantando bem fazer, mas cantando um agudo. Foi ali que eu pensei, meu Deus, que bom. E o Gilberto, aproveitando para falar de anime, recentemente ele apareceu aí com um personagem, eu fiquei muito feliz de ver esse personagem na tua voz, foi o Don Krieg de One Piece. Eu acho até que foi ali o Glauco, ele te colocou ali como uma homenagem, porque tem uma parte que o Don Krieg simplesmente bateu fantástico. Como foi fazer o Don Krieg? Então, o Glauco me chamou para fazer, né? E ele disse, olha, eu quero o tom do Saga, eu quero o R do Saga, eu quero tudo que você fazia no Saga. Então eu fiz. Foi difícil de fazer. Não, e é interessante porque ele é um vilão que não aparece muito, mas ele é marcante. É muito expressivo na hora que ele aparece. E nessa versão brasileira ficou muito mais marcante. Tem gente que só viu One Piece pela primeira vez na dublagem do Netflix e adora o Don Krieg porque é a voz do Gilberto. E se eu aproveitar então, Gilberto, já que
falaram pra ti, tu vai fazer o Don Krieg, mas eu quero um Saga Don Krieg. O Saga se tornou alguém icônico na tua carreira. Como é que foi, assim, dubla pra mim esse personagem, cria a voz, ele vai ser do mal, ele vai ser vilão. Eu estava dirigindo Cavaleiros do Zodíaco e quem fazia o Mestre Ares e iria fazer o Saga era meu amigo Walter Preta. E ele precisou viajar com o teatro. Ele disse, olha, eu não vou poder dublar mais porque eu vou ter que viajar com o teatro. Eu falei, pois é, tem que entregar os capítulos, né, mas eu não vou poder fazer. Eu falei, quem pode fazer isso aqui, diabo? Ninguém, estava todo mundo dublador que tinha muito trabalho. Eu Daí tu, vou fazer o Saga. Daí tu lê o roteiro, é o vilão, vou fazer. E a risada? Foi uma liberdade artística, assim, da risada? A risada. Porque eu sou muito curioso da risada. A risada na década de 50, quando eu era moleque, eu e meu irmão ouvimos um disco da Branca de Neve que tinha uma atriz que fazia a bruxa, a madrasta, e tinha uma gargalhada e a gente brincava, tinha que querer imitar aquela gargalhada, sabe? Moleque não consegue, né? Então quando eu fui fazer o Saga, que tinha gargalhada, eu falei, peraí, eu vou fazer a gargalhada da madrasta da Branca de Neve. Algo lá da tua infância. Aí eu comecei a fazer, agradou. E virou aí uma das risadas mais conhecidas do Brasil. Sim, não, com certeza. Virou meme já, né? Já virou meme. Virou meme. E de vilão, assim, a risada que tu bota a risada em qualquer vilão, ele Pegar um monte de vilão, botar risada no Saga por cima, combina perfeitamente. Inclusive, até aproveitando aqui para falar da homenagem que eu fiz teatro, uma época, eu fiz a bruxa amada, eu fiz a bruxa, só eu fazia uma risada inspirada no Saga da bruxa, que ali, né? não dá. Não tem criança pequena que sobrevive àquela risada. Mas Gilberto, não só o Gilberto, mas a Letícia também, por essa questão da família, rola uma pressão no meio na hora de gravar, de fazer um trabalho, por ser família, porque Gilberto, por exemplo, Gilberto vai dirigir Letícia. Não quero moleza só porque é parente, mas vai fazer direito, ou vice-versa. Olha, eu vou dizer para vocês que quando eu era mais meninhoca, eu tive muita pressão, sim, dos colegas, tá? Que rolava um lance assim. Pô, a gente vai, ensaia e erra, é normal. Mas eu já ouvi de algumas pessoas assim, nossa, mas por que você está errando tanto? Você não é igual sua mãe? Já. Nossa, joga pressão. Muita pressão, mas graças a Deus passou, porque quando a gente que é filho começa com uma profissão dos pais que são muito top, Já tá lá, né? as pessoas acham que a gente tem que ser igual. A E expectativa não, cada um é é cada um, né? E aí eu sempre fui primeiro a filha do Gilberto e a filha da Rosinha. Eu não era a Letícia. Nossa. Sim. Até que eu conquistei o meu espaço e eu virei a Letícia Quinto. Isso deve ser legal, né? É muito gratificante. E os meus filhos, quando começaram a dublar, também tiveram essa pressão. E eu cheguei para eles, porque eu já tinha passado, e falei, olha, tá tudo certo. Errem enquanto vocês precisarem, ensaiem enquanto vocês precisarem, e sejam vocês. Porque o espaço de vocês vão conquistar com o tempo. Então hoje a minha filha, a Bruna Quinto, ela está fazendo vários animes, ela está fazendo cinema, ela está fazendo um monte de coisa. Ela tem já o espaço dela. Ela já não é mais a filha da Letícia. Ela já virou a Bruna Quinto. Que orgulho. Muito orgulho. E o meu filho, Caio, está no processo, está dublando bem pra caramba. E tem isso também, a gente já está virando um Caio Quinto. Agora nós, na hora de gravarmos, eu sou diretora de dublagem. Eu vou dirigir meu pai? Não tem essa. Eu vou dirigir ele como eu dirijo qualquer pessoa. Porque lá nós não somos pai e filha. Eu não sou mãe de ninguém, eu não sou filha dele. Eu sou uma diretora e ele é o meu dublador. Então, se eu tiver que falar para ele, ó, tá errado. Você tá fazendo assim, não, faz tal coisa, vamos de novo. Ó, errou, enrolou, vamos de novo. Ele vai fazer quantas vezes eu mandar.
mesma coisa quando eu dublo com a Luciana, que a Luciana me dirige, com a minha mãe, quando ele me dirigia. O que eles mandam eu fazer, eu faço 500 vezes, porque eu sou profissional. Então, não tem essa. E quando os meus filhos vêm gravar comigo, aí me pega. Aí pega. Por quê? Principalmente quando eles eram menores. Porque eles não sabiam separar a criança. Porque eles eram crianças, né? Então, de repente, eu falava assim, com o maior direito, porque eu dirijo muita criança, né? Olha, não tá legal, vamos fazer de novo? Faz assim, assim. Eu escutava assim, tá. Vendo aquela coisa de criança? Tá, mãe, eu faço, né? E a mãe vai em casa, vai. Ah, mas olha, eu não sou sua mãe. Em casa a gente conversa. E assim, já chegou algumas vezes eu falo assim, principalmente pro Caio, assim, ó, é o seguinte, se você não fizer, eu tenho tempo, eu tenho horário, a gente tem que entregar o filme. Eu tiro você sai do estúdio e eu vou te substituir, beleza? Boa, pressão de mãe. Não, de profissional. Sim, mas só que botou a autoridade ali. Porque ali não era uma criança e não era meu filho. Porque a dublagem, ela é mágica, ela é linda. É um mundo que todo mundo quer entrar. Mas a gente tem prazo, a gente tem horário. Não é só aquela coisa, tem a parte corporativa também, ela é muito importante. Então é assim que funciona. Até hoje, meu filho chega pra mim e fala assim, você pra caramba de hein? Por que, Caio? Não, porque você é exigente, você faz a gente fazer, você tira sempre, né? Você espreme a gente. Mas tá bom, viu? Fica bom. Aí eu falo, então tá. Aí vem minha mata e beija. Ele dá aquela reclamada, mas no final é compensador. Exatamente. Quando assiste, Agora, quando comecei Cavaleiros do Zodíaco, eu como diretor, eu sempre tomei eu tinha um princípio. Quem vai fazer o personagem é alguém do elenco de dublagem, não é alguém da minha família. Então eu escolhi o elenco de dublagem, que no elenco de dublagem estava a minha família. Eventualmente, se eu achava que o personagem era para uma delas, elas fariam. Então, quando eu fui dirigir Cavaleiros do Zodíaco, o Marius de Freitas, que era o dono do estúdio, disse, mas eu não sei como é que você trabalha, então eu tomei uma liberdade. A Letícia e o Ellen já estão escalados, você escala os outros. Porque vocês não sabem, mas não era para eu ser a Saori e o Erwin ser o Seiya. Porque ele não ia pôr a gente para fazer. Eu não sei. Eu ia ouvir o personagem. Por causa disso, de família, para não criar nenhum Pode ser tipo. que Pra ninguém depois ficar falando, né? Exatamente. Podem ser que fossem eles, claro. Mas era muito provável não. Então o Mário, que era o dono do estúdio, já falou, ó, são eles e acabou. Ele resolveu já o problema. Graças a Deus. A galera imaginava que o Sei, a Saori e o Saga era tudo família? Quem sabia que eles eram tudo família? A maioria não sabe. Ninguém imagina. Shunrei é a família dos Cavaleiros do Zodíaco. É porque, galera, nós, Baroli, Quinto, somos a maior família de dublagem do Brasil em número de pessoas. E graças a Deus, posso dizer, modéstia à parte, todo mundo manda bem. Não, com certeza. Isso ninguém pode falar ao contrário. Porque a gente está aí no mercado há muitos anos já. Então, mesmo dos Drummonds, dos Bezerras, nós em número de pessoas somos os maiores. E para quem não sabe, não para só no Baroli e Quinto. E todo mundo também pergunta, mas por que você não é Baroli? Porque meu nome é Quinto mesmo. O meu pai, ele é meu padrasto, mas é meu pai, é o meu amor de coração. Não sei se vocês sabiam disso. Então, assim, artisticamente, eu acabei adotando o Quinto para dar uma diferenciada, porque eu tinha muito Baroli já no mercado. Era o clã Baroli, Era o né? clã Baroli. Mas somos todos da mesma família. E, para quem não sabe, Tatiana Keplemaier e Thiago são meus primos. olha, essa eu não sabia. Eu também não sabia. Então, de sangue, primos mesmo, de primeiro grau, que entraram na dublagem através da minha mãe, Rosa Baroli. E a Tati hoje é um sucesso, o Thiago também, né? Diretor de dublagem maravilhoso. Então, eles estão na profissão por causa da nossa família. Então, minha família é
pensando uma ideia louca. Imagina uma festa de família, aniversário de alguém, e daí vai essa galera, o clã todo ali, e eles estão lá conversando na mesa, uns 8, 9, e você tá lá trabalhando no evento, lá eles estão lá, e eles ficam ouvindo, meu Deus, que voz são essas? Imagina os garçons. O garçom, ele volta lá e fala, meu Deus, mas eu conheço aquela tudo de gente, mas eu nunca vi na vida, mas eu conheço eles. Eu fico imaginando que é a família toda. Olha só que legal. Aí quando termina assim, festa quando tem tipo né, de evento assim, o pessoal vem, posso tirar uma foto com vocês? Posso tirar uma foto? Quando acaba a festa, rola muito isso. Que legal. Queria falar de direção, que vocês dois comentaram aí sobre direção de dublagem. Como é que é o processo de direção? É mais complicado que a dublagem? É mais trabalhoso? Porque eu imagino que vocês têm que escalar todo mundo e aí tem que coordenar cada um, como falou dos teus filhos, tem que dizer assim, assado. Como é que é a principal diferença de dublar e dirigir e como que é esse trabalho? Hoje meu pai já não dirige mais há uns anos e eu sou uma diretora ativa, muito ativa na Voxmund, VSI Voxmund, que agora virou multinacional. É um processo muito, assim, sério, tá? Eu assisto a produção, quando ela vem para eu escalar, eu escolho as vozes, de acordo com o talento da pessoa, com a voz match da pessoa, eu tento procurar atores com a voz parecida dos personagens. E aí, isso vai para a escalação, depois retorna para mim. E ali no estúdio, aí eu faço acontecer o negócio todo dentro de horário, planilhas, né? E extraindo o máximo das pessoas. Então, por exemplo, eu dirigi vários animes também, e uma série que eu dirigi muito legal, não sei se vocês conhecem, The Chosen. Eu nunca vi, mas eu conheço. Ela está muito em alta, The Chosen, e assim, a gente uma emoção, extrair das pessoas uma emoção, porque é a história de Jesus, de uma forma diferente. Então, quando o ator vinha, por exemplo, o Silvio Giraldi faz o Jesus, muitas cenas acabava que estava todo mundo chorando, mesmo, de emoção, porque não é assim, faz assim, dá um tom, fala, não sei o que, tal. Quando você via, estava o técnico chorando, ele chorando, eu chorando. Ai, vamos sair, vamos tomar um café que não dá nem para gravar mais. É assim funciona. A gente tenta fazer com que o ator faça o máximo. A gente tenta não, a gente faz o ator fazer o máximo. E com a preocupação também do sincronismo, né? Porque é uma coisa bem legal. Porque acontece o seguinte, o ator, quando entra no estúdio, ele não conhece o filme. E o diretor tem que assistir o filme, conhecer o filme bem, para passar para o ator a forma de atuação que ele precisa. Sim, porque ele é surpresa. Então imagina, há uma hora atrás ele fez uma comédia, na hora seguinte ele vai fazer o vilão, na outra ele é Jesus. Tem que estar muito bem preparado, senão tu entra numa gravação com tudo de outra. Exatamente. E vocês que dirigem, no caso do Gilberto não mais, mas dirigem tudo, como é que vocês veem a recepção do público com a dublagem? Porque antigamente era mais comum, subindo muito, tinha-se um certo preconceito, achava que a dublagem era um produto inferior para pessoas que não entendiam inglês. E hoje, muito pelo contrário, muita gente quer trabalhar com dublagem porque entende que é uma arte, que é um trabalho sério, para entregar um conteúdo de verdade. Como vocês veem essa hora? A dublagem ela está cada vez mais firme, né? Exatamente por causa disso, não tem mais esse preconceito, porque além dela ser uma coisa de trazer acessibilidade para as pessoas, que é importantíssimo, né? Ela traz a nossa emoção, a nossa adaptação, né? Localiza para a gente. Exatamente, ela traz para nós, para o Brasil. Então, assim, claro, eu quando eu dublo uma coisa, eu não posso ser a Letícia, eu sou aquele personagem, ok? Mas a gente tem aquela pitadinha, né, que a gente dá. Então, isso foi caindo cada vez mais. E o público exige, briga, e vê, assim, produtos da Netflix que deixaram de ser dublados, a galera vai dar malha. Pô, por que não está dublado? Por que não está dublado? Ou quando vê também uma dublagem que, por acaso, cai num estúdio ruim, que acontece, e eles reclamam também, está mal dublado, e tem que reclamar mesmo, exigir uma coisa de qualidade.
a gente, quando faz uma coisa bem feita de qualidade, só é elogio. E é gratificante demais. Quando o pessoal, inclusive Netflix faz isso, eles fazem gráficos para saber assim, tal coisa não rola ser no original. Tem que ser dublado porque o hip hop vai lá em cima. Deixa no original, vai. Então é muito bom. Buscando um gancho desse, eu não sei quanto a vocês, mas a gente às vezes cresce ou a gente vê uma série, vê uma sequência de temporadas com uma voz. E às vezes a empresa quer mudar a voz de um personagem. Não sei como é que vocês se lidam com isso, porque eu acho horrível. Eu tô tão acostumado com aquela voz. Imagina se muda a Saori no meio do caminho. Ou se o Saga não é o Gilberto. Rapaz! Exatamente. Como é que é isso aí, essa parte? Essa coisa. O que vocês acham? Não é complicado quando levar aquela voz do coração que você tá ali? Nossa, essa vozinha é tão boa. Tem muita gente que manda no meu Insta, mas por que mudaram a voz do fulano de tal? Eu nem sei quem é. E acha que a culpa é da gente, que o diretor tem que mudar. E não, é o cliente. É o cliente, é o dono É o da cliente mídia. que manda. Então, assim, manda quem pode, obedece quem A tem gente, como juízo. público, pode dar uma pressão. Exatamente. Vocês fazem toda essa pressão, mas a gente só obedece. E também acontece, infelizmente faleceu um dublador. Isso, Vai ter daí que ser não tem o que tocado, fazer. não tem o que fazer. Mas acontece também coisas assim. Em Lost era feito em São Paulo. Eu fazia Lost com uma galera. De repente o cliente tirou de São Paulo e levou para o Rio de Janeiro. Numa época que não existia remoto. Não existia isso. Então ele trocou o elenco inteiro e dane-se. Entendeu? E aí? Então às vezes acontece isso. Vamos supor, tá fazendo uma série X e tá lá, tal. Mas trocou só uma voz. Por que trocou só aquela voz? Porque de repente veio morar fora do Brasil. Olha, por exemplo, a série Blue Blood, o Tom Selleck, eu fiz nos últimos tempos da série, porque meu amigo Antônio Moreno, infelizmente, faleceu. Então eu fiquei no lugar dele fazendo o Tom Selleck. Inclusive, tu também substituiu o Moreno no Jean Michel, no personagem que ele fazia, que era o namorado lá da avó do chão. Veio logo no... Isso, o Daily. Isso, Daily. Acontecem então essas trocas por esses motivos. E quando vem a troca porque o cliente exige, aí não tem o que fazer. Mas vocês podem reclamar. Joga pra gente, a gente que vai levar. Olha, a Netflix tentou mudar as vozes de Cavaleiros, mas me parece que o negócio não deu certo. Não mexe. Cadê os fãs de Cavaleiros aqui? Aí, ó, não mexe com os fãs de Cavaleiros. Olha, os relatos de gente que desistiu de assistir quando teve a mudança são a maioria, Flopou, né? Flopou. Porque tá ligado ali em todas as vozes do mundo. Como a Letícia disse, às vezes acontece, falece o dublador e tal, mas estava todo mundo ali. Porque era. E aí estragou, tipo mudar os atores no meio da novela, perde a identificação. Exato. E uma coisa muito interessante de se falar, que é importantíssimo, a gente fala assim, né, de identificação de coração. Mas para quem tem problema visual, né, eu já ouvi, porque eu tenho um curso de dublagem, e eu abri uma época um workshop para pessoas com deficiência visual. E foi maravilhoso. Me falaram assim, nossa, mas como é que um deficiente visual vai dublar? Vai dublar e dublou. E aí me falaram, olha, a maior tristeza pra gente é quando muda um personagem de voz, porque, por exemplo, vamos usar a Saori de exemplo. A Saori eu sei quando você fala que é a Saori. Aí de repente entra a Saori com a voz da Luciana Baroli, ela não sabe quem é aquele personagem que está falando. Então é um desrespeito com o público. Numa ocasião, num evento por aí, me apresentaram um deficiente visual que me abraçou chorando, porque ele estava me conhecendo. Imagina, porque maravilhoso. Nesse caso vocês são totalmente o apoio dessa pessoa. Se mudar a voz ali, já era. Tem um dublador que ele conta uma história, que ele estava no estúdio e aí um fã deficiente visual foi visitá-lo, e aí o diretor disse, olha, uma pessoa que fala contigo e abriu lá o talkback. Em 2 minutos, ela falou toda a cara
porque acompanha ele, sabe, conhece a voz dele. Imagina trocar isso, deixa a pessoa totalmente perdida, né? Exato. E a audição pra galera, né, é muito mais acentuada do que pros outros. Então a voz ali pra ele vem muito mais refinada. E no nosso idioma as vozes são muito marcantes. Quem fala isso sempre é o Nelson Machado, do dublador que ele fala. Tem casos e casos, mas no geral a gente não reconhece vozes em outro idioma. Até tem uma brincadeira que ele faz nas oficinas e no canal dele, que ele bota lá 10 vozes em português, só que ela aprende a voz. Todo mundo reconhece. Aí ele bota 10 vozes em inglês ou 10 vozes em espanhol, ninguém sabe. Passa despercebido. Porque né, as vozes do nosso idioma, as vozes marcantes, a gente reconhece. Exatamente. Vamos abrir para as perguntas do público? Vamos abrir para o lá. público. Quem tiver pergunta para fazer, Esse é o nosso. o microfone vai até vocês, que eu sei que vocês têm bastante perguntas aí, pedidos. Está a cabeça dele. Depois eles ainda vão entregar uns presentinhos, hein? Então fique por aí. Pode ir. Aqui, ó, já temos a primeira. Oi, meu nome é Eric. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês dois. Qual foi o primeiro personagem que vocês dublaram? Primeiro personagem do jogo. A minha primeira dublagem, eu era criancinha, foi quando me pegaram no estúdio e eu fiz uma narração de uma enciclopédia para criança. Olha, A do infoproduto. primeira coisa que eu dublei foi o piloto numa série chamada Macaco Maguila. Isso em 67, eu estava no estúdio, o Olga Mazarek me levava para conhecer a dublagem. Aí ele disse, faz a voz daquele piloto ali. Ele dizia alguma coisa, olha aquilo ali. Estava o macaco chegando. Foi a primeira coisa que eu fiz. Cadê? Aqui, Quem é agora? aqui na frente. Meu nome é Júlia. Essa pergunta acaba sendo mais para a Letícia, que eu acho meio engraçada essa história na questão do Inuyasha. Vocês gravaram uma série de episódios e do nada tiveram que regravar por causa de certos nomes, Casabome, Menor também. É normal essa coisa? Como é que é essa situação, né? Cada um trabalhou para gravar um monte de episódios e do nada apaga tudo e começa de novo. Acontece, porque assim, no caso do Inuyasha, a personagem chama Kagome, veio pra gente como Kagome. E aí nós já tínhamos gravado, sei lá, acho que quase 10 episódios, uma porrada, já tava, né, pá. De repente o cliente mandou parar. Para a gravação, para tudo. Que vai eu fiz? regravar, vai ter que regravar tudo. Mas por quê? Porque para nós, Kagome sugere outra coisa. Kagome. E aí, como era um produto que ia ser lançado, né? E muita criança e tal, e podia dar esse tipo de outro, né, sentido, mudou e virou a Gomi. Por isso, aí a gente teve que regravar. Para evitar problema, né? Senão imagina. Eu estou muito curioso para ver quando eu vi a dublagem do Dragon Ball Daima. Apareceu o Mad, eu não vou falar aqui qual é o Mad. Isso. Mad K-U-U. Eu quero ver como é que vai ser isso. Vamos ficar por lá. Vai virar hora, vai virar hora. Mas Cadê? mais ali. Oi, meu nome é Giovana e eu gostaria de saber qual dublador vocês mais gostaram de dividir uma cena. Dublador que a gente gostou de dividir, é isso? Então, hoje a gente dubla separado, né? Então a gente entra no estúdio e eu não sei quem vai ser o outro dublador. Às vezes o diretor fala, a gente pergunta, quem vai fazer o fulano? É a mãe. Mas a gente não tem essa interação. Quando era antigamente que nós dividíamos estante, era legal. Então assim, eu já fui muitas vezes namorada do meu irmão. Era normal. A gente fazia casal, entendeu? Eu já fiz várias vezes mãe dos meus filhos, filha do meu pai. O teu pai quis te matar. Já, várias vezes. Outra pergunta lá atrás, lá. Depois o Saga tem uma pergunta também, ó. Oi, meu nome é Maria Paula, prazer. Eu gostaria de saber a opinião de vocês dois em relação a IA na dublagem. Esse aí tá dando de falar. Olha, a IA é uma coisa que vai existir, já existe.
para todo mundo, para todas as profissões, tá? Graças a Deus nós temos conseguido regulamentar a IA, vai rolar, já está rolando, então ela vai ajudar a gente, eu creio que vai acontecer isso no sentido assim, de um sincronismo perfeito, de uma coisa mais, mais certeira, mas para dublagem, a nossa emoção, ela não vai chegar. Ela pode até tentar. Vai virar uma ferramenta. Vai virar Para uma vocês ferramenta. melhorar mais Exatamente. ainda. Lá atrás, quando começou a ter uma coisa que chama hoje Pro Tools, que é uma ferramenta de gravação, nós ficamos assustadíssimos. Porque antigamente a gente podia gravar 4 personagens só nas pistas, né? Gravava 4, depois parava, usava o mesmo lugar para gravar. Hoje a gente tem 32. Então a gente assustou. E a gente usou a tecnologia a nosso favor. Então a IA está aí e ela não vai nos substituir. Porque viva a dublagem viva. Porque vocês fazem a dublagem ser viva. Eu também acredito nisso. Que não tem como Olha, substituir. eu acho que o IA já foi um problema. Ele já está sendo meio afastado, ele já está meio longe da gente. Estamos sabe? regulamentando, buscando isso. Agora a pergunta de saga para saga? Ô Gilberto, Miguel, eu acho que não quer render pergunta nenhuma. O cara é uma lenda. Só quero voltar no meu capacete. Vai daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho tem a sessão com eles e Isso. pode pegar um autógrafo. Aonde Legal, fica a legal, pergunta? sem problema. Aqui. Meu nome é Vinícius, eu queria saber se dentro de Cavaleiros teve alguma coisa que diretamente vocês tiveram que fazer que vocês lembrem. Oi, o dono da licenciatura estava comigo no estúdio e quando apareceu o Jabur de unicórnio, que no estúdio falaram, Jabur de unicórnio, não, por favor, eu só tenho o bonequinho de Capricórnio. Ai, É meu daí Deus. então que veio essa Eu bagunça. não posso fazer nada, é unicórnio, mas fala Capricórnio. Ai, meu Para Deus. vender o bonequinho. Eu vejo muita gente, até virou meme uma época já, para Capricórnio, não tem nada a ver. Então é por isso. E quando foi para Alamo, aí consertaram isso. Meu Deus. Viu só, gente? A culpa não é dos dubladores. Quando acontece esse tipo de coisa, pode ter certeza. Ah, não. Não é os dubladores. A gente não tem maluco. decisão nenhuma para essas coisas. Tem um maluco atrás. Mas a pergunta. Cadê a pergunta? Aqui. Oi, prof. Oi. Eu tenho uma pergunta para você e para o seu pai, que eu tinha perguntado ontem, mas me expressei mal e não recebi a resposta direito. Mas vou perguntar um pouco mais detalhada. Como é que funciona essa seleção de criar diretor de dublagem? Você se candidata para virar um diretor de dublagem ou ele seleciona as possíveis pessoas que têm capacidade de dirigir um projeto e pergunta se você quer ou não dirigir? Para virar um diretor de dublagem, tem que ser um dublador já com tempo de carreira, né? Não é qualquer pessoa que chega na carreira e vai virar diretor. Não, tem que ter X anos, tem que comprovar isso, tem que tirar o DRT de diretor, tá? Precisa ter DRT de diretor. E aí, o estúdio é que faz o elenco de diretores dele. Então, por exemplo, eu dirijo na Vox Mundi já há 9 anos. Eu, Flora Paulita, tanta gente, Francisco Bretas, enfim, Lucelena, muita gente. Aí a casa vai escolhendo. E o que determina o que nós vamos dirigir é o núcleo artístico da casa. Entra lá um anime. Aí a Letícia já fez muito anime na vida, então ela sabe o que é Tem isso. estômago. Exatamente. E o Bretas gosta de comédia. Inclusive, nós, todo ano a gente preenche um questionário dizendo assim, o que você gosta e o que você não gosta. Pra já. Exatamente. Eu detesto filme de terror, eu detesto filme com sangue. Então não vai cair pra você, entendeu?
eles vão dar o que a gente tem mais afinidade. É isso. Boa pergunta. Prazer te conhecer. Ó, ele é meu aluno do curso da Onda Sonora. Para quem quer ser dublador, ele é uma prova viva, tá? Que O legal. curso existe para todo mundo. Eu vou atrás, hein? Ela é Hoje eu vou atrás. Aliás, muita gente pergunta, né? O que eu faço para virar um dublador? Essa é uma pergunta que eu acho que muita gente quer saber. Para virar um dublador, vocês têm que fazer um bom curso de teatro, tirar o DRT e paralelamente fazer um curso de dublagem. Porque o curso de dublagem vai ensinar para vocês a técnica, vai ensinar tudo, tá? Porque é o que eu falo para os meus alunos, não adianta vocês ficarem tentando só sincronizar, porque o sincronismo, hoje com as ferramentas que a gente tem, a gente consegue ajustar, mas uma boa interpretação a gente não faz. A galera esquece que tem que ser ator. Tem que ser ator profissional. Para quem quer, eu amo dublagem, eu quero fazer o curso porque eu amo dublagem, você pode fazer o curso, não tem problema, mas você não vai virar profissional, tá? Então no curso da Onda Sonora, vocês todos podem ir lá, se inscrever e fazer os módulos, e vocês já vão dublar no curso, e vocês vão ter a cena do que vocês gravaram, para mostrar para os amigos, para postar, é muito legal. E aí realiza sonhos, né? Eu tenho muita gente que entra no curso porque é fã de dublagem, meu fã, e até chora no começo do curso, porque está falando comigo, ou com a Luciana, que também é professora, e é maravilhoso, porque é acessível para todo mundo, tá? Então quem quiser, Onda Sonora lá no Instagram, chama lá, gente. Gente, nossa última pergunta, que o nosso tempo está se esgotando bem à frente. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, Letícia. Meu nome é Felipe. Minha pergunta vai com relação à liberdade que hoje os diretores e dubladores têm com relação ao passado. Se aumentou a exigência do público, já que hoje eles têm mais acesso ao material original, se hoje é mais difícil o diretor ou o dublador fazer uma dublagem e se o público em si é mais exigente, se hoje eles têm mais liberdade ou menos liberdade com relação ao passado. Obrigado. Mas liberdade para quê? Eu não entendi. Liberdade Fala mais pertinho, senhor. Liberdade eu digo no sentido de fazer uma adaptação. Hoje em dia o público aceita mais, hoje em dia o público é mais pé no chão e quer alguma coisa mais parecida com o original. Tudo depende do cliente e tudo depende do que nós estamos fazendo, tá? Vem projetos para mim, para dirigir, que vem já com a seguinte, tem uma coisa que a gente fala lá na Vox, que chama DNA. O que é um DNA realmente? É a estrutura inteira do filme. Então lá vai vir me dizendo se eu posso ou não mudar alguma coisa. E tem clientes que vêm bem especificado. Não pode trocar um A, não pode trocar um este por esse. Não pode. Tem produtos que a gente grava que o cliente acompanha junto, no link. Então, por exemplo, eu fiz um trabalho inteiro, a cliente junto. E aí o ator trocando sem querer. Esse por este. Ela, volta, regrava nessa pegada. E outros projetos que aí é solto. Então, pode adaptar, pode brincar, pode colocar coisas que estão na moda, aqui, né? Jargões na moda, a gente brinca, fala. Então, tudo depende do que o cliente determina. Está em cartaz agora na Netflix, entrou esses dias, um documentário em 4 partes chamado Winston Churchill. Eu dublei o Winston Churchill. E numa fala num dos episódios, ele dizia assim: traído uma vez é ingenuidade. Aliás, trair é humano, trair a segunda vez é ingenuidade. E o cliente pediu para tirar o ingenuidade e colocar criatividade. Trair uma vez é normal. Para trair a segunda vez é preciso criatividade. É legal, tem todo um lance do contratante determinado. Eu penso que foneticamente às vezes vocês vão saber lidar melhor, mas se o cara... Às vezes, dependendo do que o ator tem para falar, uma frase, o dublador enrosca. E aí não consegue falar determinada palavra, nem a pau. Acontece, já fez 5 vezes e não sai. Aí a gente pega uma palavra, um sinônimo e troca. Essas pequenas liberdades, eu como diretora, a gente faz muito. Essa frase não tá legal, vamos mudar a frase, faz a
E é o que eu falo para os meus alunos. Vocês podem mudar o texto, desde que vocês não mudem o contexto. E aí tá tudo certo. Galera, se desse a gente fazia mais umas 20 perguntas aqui, mas nosso tempo infelizmente esgotou. Quero agradecer muito a Letícia aqui e o Gilberto Baroni. Eles têm aqui uns presentinhos que eles vão entregar pra galera. Vou passar para vocês aqui, vocês vêm aqui na frente, com calma, com vagar. E aí vocês entregam para o pessoal, podem jogar ou entregar. Aqui Tem a passarela aqui, se quiser. Tem mais? E faz um canudinho pra jogar que é melhor. É mais fácil. E ontem arremessava, saía o papel do Alguém canudinho. jogou aqui o Victor, eu vou falar. Aí. Gente, estou muito feliz em ter vocês aqui no palco. Acho que a galera curtiu, interagiu bastante, duas vozes incríveis. Acompanho o trabalho deles lá em tudo quanto é mídia, filme, série. A gente falou muito de Cavaleiros porque toca muito o coração, mas eles são dubladores de muita coisa. Então procure as obras. Então é isso, gente. Palmas para eles. Muito obrigado. E uma risadinha final. Uma risadinha só para finalizar. Risada do Saga para fechar. Obrigado, muito obrigado. Obrigada, galera. Foi demais estar aqui com vocês. Obrigada pelo carinho, pelo amor. Muito obrigada pela Obrigado a vocês vocês também. pela excelente apresentação. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, gente. E no ano que vem não me chamem. Me chamarem eu venho. Obrigado, gente. E daqui a pouquinho aqui no palco.